Filosofia Pesada de volta para falar hoje de toda a discografia do Amorphis. A banda finlandesa será a primeira de uma nova série em eu vou ranquear a discografia de 20 bandas neste ano de 2025. E dessa vez eu vou seguir a ordem alfabética e vou começar pelo Amorphis, banda finlandesa que começou como uma banda de death metal, mas assumiu influências do folk metal e foi desenvolvendo um som cada vez mais progressivo e melódico, até assumir uma identidade muito própria que lhe é característica. Nós vamos então analisar toda a discografia do Amorphis neste vídeo. Acompanhe. Filosofia Pesada no ar novamente para falar sobre heavy metal, e hoje vamos falar de toda a discografia do Amorphis. A banda finlandesa que foi fundada em 1990. Iniciou como uma banda de death metal e foi assumindo cada vez mais características do folk metal e do metal progressivo, e até assumir de fato uma identidade muito própria. Bem, nós vamos falar então de toda a discografia do Amorphis. E esta será a primeira de uma nova temporada de ranqueamentos de bandas aqui no canal. Nós iniciamos esta série em 2022, foram inicialmente umas 30 bandas, depois entre 2023 e o início de 2024 eu falei de mais umas 15 ou 20 bandas, e agora será mais 20 bandas. Vocês podem acompanhar aqui nos comentários quais serão as bandas. Nós seguiremos aqui uma ordem alfabética e vamos começar com o Amorphis, que curiosamente é a primeira banda que foi registrada lá no Metal Archives, né, que é de fato um lugar que todos consultam ali para ter as informações das bandas sobre discografia, ano de formação, mudança na formação e etc. Então vamos lá, vamos falar do Amorphis, né? Bem, o primeiro álbum do Amorphis foi esse aqui, The Karelian Isthmus, lançado em 1992. Inicialmente a banda fazia um death metal, que já assumia, no entanto, algumas características do folk, né? Já era possível ali perceber em algumas frases de guitarra uma influência do folk metal, especialmente do folclore finlandês. E isso é uma característica que a banda mantém até hoje, né? Mas ela foi modificando seu som, né? Começou a assumir vocais limpos, né, com a entrada do vocalista Pasi Koskinen, né, ele entrou em 1995. No início ele dividia os vocais com o também guitarrista Tomi Koivusaari, né, que fazia os vocais guturais lá nos primeiros álbuns do Amorphis, né? A formação do Amorphis, ela é bastante sólida, né? Ela mantém uma espinha dorsal dos seus fundadores que estão na banda até hoje, principalmente os dois guitarristas, o já citado Tomi Koivusaari, assim como Esa Holopainen, e o baterista Jan Heschberger, né, que, no entanto, deixou a banda num período ali, meados dos anos 90, e depois voltou a assumir a bateria da banda. O baixista original, Olli-Pekka Laine, ele deixou também a banda no início dos anos 2000, mas voltou em 2017. E o vocalista atual é o Tomi Jutsen, que está na banda desde 2004. O Amorphis, ele passou por diversas fases, né? Inicialmente uma banda, como eu disse, de death metal, que assumia essa influência do folk, né? Muito em voga ali no metal europeu dos anos 90. Assim como outras bandas de death metal, né, o Amorphis foi assumindo uma característica mais melódica ou progressiva, né? Esse foi o caso de bandas como o Opeth, o Therion, mesmo Paradise Lost, né? Também modificou o seu som, embora numa outra direção.
Enfim, há uma série de bandas, né, de death metal que surgiram ali entre o final dos anos 80 e início dos 90. Depois de um tempo começou a praticar uma coisa bastante diferente do que fazia no início. Ainda que algumas delas mantenham, né, alguma coisa dessa fase. E o próprio Amorphis ainda mantém, na sonoridade atual, os vocais guturais, muito bem feitos, né, pelo vocalista atual, o Tommy Justen. Para moldar o seu som, né, o Amorphis ele passou então por diversas fases. Essa primeira fase mais death metal, depois uma fase intermediária ali a partir do terceiro álbum, né, o Elegy, esse álbum aqui, que talvez seja o álbum mais clássico da banda, digamos assim, né, que contém muitos das suas principais canções. A partir de então, né, o Amorphis ele foi assumindo principalmente vocais limpos, né, os vocais do Pasi Koskinen, e foi até num direcionamento para fora assim do heavy metal, mais para o rock, né? De fato ali alguns álbuns parecem mais rock and roll do que um rock and roll ali típico dos anos 90, lá Alice in Chains, né? Um pouco parecido ali com aquela fase do Metallica, dos Load e Reload, né? Mas depois, com a chegada do novo vocalista, né, Tommy Justen, em 2004, a banda foi retomando o seu vínculo com o heavy metal e o metal extremo, né? E aí ela foi, durante um tempo, moldando o seu som, até que nos últimos álbuns, de fato, a banda chegou numa sonoridade que eu considero definitiva, né? Mas isso também nós podemos verificar porque a banda acaba de anunciar para setembro deste ano de 2025 o lançamento de um novo álbum, Borderland, né? Já está aí, já temos capa e data de lançamento, né? Vai ser lançado no dia 26 de setembro, né? Então nós poderemos ver aí se a banda vai manter o direcionamento desses últimos álbuns, né? Inclusive os últimos álbuns lançados, os 3 últimos, terão um lugar privilegiado nesse ranqueamento que eu vou começar agora a apresentar para vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, vou falar então sobre toda a discografia do Amorphis, deixando de lado EPs, coletâneas e álbuns ao vivo, e também a regravação que foi feita, né, mais recentemente, de algumas faixas ali da primeira fase da banda, né? Dos 3 primeiros discos, essa coletânea aqui chamada Magic and Mayhem. Essa coletânea ela foi lançada em 2010, né? Mas eu vou deixar ela aqui de fora, né? E depois eu vou falar também dos álbuns ao vivo que eu tenho aqui do Amorphis. Mas então vamos lá, vamos dar início a mais um ranqueamento neste canal Filosofia Pesada. Bem, como sempre, vamos lá do pior ao melhor, né? São 14 álbuns de estúdio, né? Até então, né? Então vamos lá. Em 14º lugar, né? Aquele que eu considero o mais fraco álbum do Amorphis, de fato é aquele que fica mais distante do Sol, Far From The Sun. Esse álbum aqui de 2003, né? De fato é o álbum que eu considero mais fraco, né, na discografia da banda, né? A banda estava ali naquela fase mais rock and roll, né? Praticamente só com vocais limpos, né? Embora tenha algumas canções interessantes e seja até agradável de escutar, né? Canções como Evil Inside, God of Deception ou Smith Perennis. Mas é um álbum que, de fato, assim, fica muito aquém dos melhores momentos da banda. E por isso, então, eu coloco Far From The Sun em 14º lugar. Em 13º, eu coloco um álbum que eu não tenho aqui, mas que segue a mesma direção, que é o Universum, lançado em 2001. Esse álbum, ele segue, né, aquele direcionamento da banda ali para um rock and roll, um som mais leve, né? Claro, a banda sempre manteve um lado melódico, mas embora tenha assim alguma coisa até meio doom, gótico nesses álbuns dos anos 90, né, é uma sonoridade realmente muito diferente do que a banda faz hoje e do que ela fazia no início, né? E Universo, embora tenha ali uma faixa que eu gosto, que é Alone, não é um disco que merece assim um lugar de destaque na discografia do Amorphis, né? Um álbum que eu não tenho aqui, até gostaria de ter, né? Porque
Assim como o próximo que eu vou colocar aqui, né, em 12º lugar, que é o Tuonela, eu também não tenho aqui o CD, né? Tuonela, que é um álbum muito bem avaliado pelos fãs, né? No Metal Archives aparece lá com uma nota alta. Mas Tuonela, de fato, é um álbum bem mais interessante, né, do que os dois anteriores, né? Dessa fase, né, mais desses 3 álbuns, dessa fase um pouco mais melódica ou um pouco mais rock and roll da banda, de fato é o melhor, né? Tem ali alguns bons momentos, né? Eu destaco especialmente a faixa Grit, que eu acho bem bacana. É uma faixa que ainda tem vocais guturais, né? Um destaque desse álbum que tem esse nome Tuonela, né? Porque remete, né, como quase todos os álbuns do Amorphis, ao folclore, né, as canções populares finlandesas, né? Quase todas as letras do Amorphis remetem a textos e cantos populares da Finlândia, né? Especialmente o Kalevala, que é uma coletânea dessas canções, desses poemas, que foi publicado no século XIX. Atualmente, né, as letras do Amorphis são escritas por um indivíduo chamado Pekka Kainulainen. Então aí eles traduzem para o inglês, fazem a adaptação, né, mas eles estão sempre falando de coisas típicas do folclore finlandês, né? E Tuonela também é o caso, né? Tuonela faz isso, né? Tem faixas muito boas no Tuonela, né, clássicas como Divinity, mas é um álbum que, embora seja muito bem visto pelos fãs, né, e muita gente começou a curtir o Amorphis a partir dali, eu coloco esse álbum apenas em 12º lugar no meu ranqueamento. Fiquem à vontade, se vocês discordam aqui de alguma coisa deste ranqueamento, coloquem aí nos comentários o que vocês concordam ou não desse ranqueamento que eu estou fazendo. Mas, dando continuidade aqui, em 11º lugar, eu coloco um álbum que também clássico, né, e bem avaliado, que é justamente o primeiro álbum da banda, o The Karelian Isthmus, né? É um death metal mais tradicional, né? Embora seja diferente, digamos, do death metal americano do período ali, né? O old school death metal de bandas como Morbid Angel, Cannibal Corpse, esteja mais próximo daquilo que de fato é o death metal europeu, que sempre assumiu, né, bastante coisas, muita coisa do folk metal. Esse álbum, ele é, a meu ver, apenas um álbum médio de death metal, né? Apesar de ter ali também uma versão de Vulgar Necrolatry, que é a outra banda que e alguns membros do Amorphis montaram, né? Que é o Abhorrence, né? E que é uma banda até clássica ali do início, né? Da primeira onda do death metal na Europa. Mas, enfim, embora seja de fato um álbum clássico, né, fica aqui em 11º no meu ranking. Vale a pena dizer que essa versão que eu tenho aqui, embora seja uma versão argentina, né, da Del Imaginário Discos, né, é uma edição bem feita, né, que contém como bônus as faixas do EP Privilege of Evil, né, que é realmente um EP muito bom desta fase da banda. Bem, dando continuidade então ao meu ranking, e aqui indo, digamos assim, para o miolo do ranking, assim, para os álbuns que eu considero bons, mas não superiores aos melhores, é claro, mas superiores de fato a esses 4 primeiros que eu citei, né? Eu vou começar em 10º lugar com Eclipse. Esse que é o primeiro álbum, então, dessa nova fase da banda, né, com Tommy Knudsen nos vocais. Esse álbum, eu tenho aqui a versão relançada, né, pela Shinigami em 2020, em Digipack. Ele contém algumas faixas interessantes, né, e conhecidas, como House of Sleep e The Smoke. Ele, no entanto, é um álbum que mostra uma banda ainda tentando encontrar assim o som característico, né, que eu acho que a banda havia alcançado, né,
no álbum que depois eu vou comentar, que é o Elegy, né? É de fato, assim, eu acho que foi o grande momento ali da primeira fase da banda. E aqui no Eclipse, né, depois de ter, digamos assim, dividido o seu público com aqueles 3 álbuns mais voltados para o rock tradicional, com esse álbum aqui, de fato, a banda mostrou que gostaria realmente de voltar ao direcionamento original da sua carreira, né? E é, portanto, um bom álbum, embora dessa fase mais recente, né? Dessa fase, né, que eu chamo de terceira fase da banda, seja o álbum ainda que eu acho mais fraco, né? O Eclipse de 2006. Continuando, então, no meu ranqueamento, em 9º lugar eu vou colocar o The Beginning of Times, de 2011, né? Esse que é um álbum que tem, assim, grandes momentos. Eu gosto muito da faixa My Enemy. Song of the Sage também é uma boa faixa, mas eu acho também, né, como eu falei sobre o Eclipse, a banda ainda estava tentando achar o seu som, né? Então o álbum ele é um tanto irregular, tem algumas faixas não tão boas, não tem momentos tão espetaculares como nós encontraremos nos álbuns que vão aparecer aqui à frente no meu ranqueamento. Em 8º, eu coloco Silent Waters, álbum de 2007. Né? Bem, Silent Waters de 2007, então, fica em 8º lugar. Né? Um álbum que tem faixas como Towards and Against, que é uma faixa muito forte, né? Her Alone também, Enigma, Black River, também, novamente, a exploração, né, dos mitos e contos populares finlandeses. A formação ali já estava estabelecida, né? Vale mencionar, eu não disse antes, mas a banda sempre conteve ali um tecladista, e aquele que está desde então na banda é o Santeri Kali, que é também o tecladista da projeto de gothic metal formado há pouco tempo, chamado Cemetery Skyline, né? Silent Waters fica em 8º lugar. Em 7º vai aparecer aqui o álbum de 2013, Circle. Este álbum aqui, ele mantém a qualidade, né, dessa fase da banda, mas eu não coloco ainda no topo, né? Então o Circle fica em 8º lugar, tem grandes momentos como a faixa Hopeless Days, né, uma boa faixa, Nightbird Song também, Into the Abyss. O álbum ele foi produzido pelo Peter Tägtgren, e a minha versão aqui, nacional, lançada pela Laser Company, ela contém um DVD bônus, né, com um clipe da faixa Nightbird Song e o making of, né, do LP, né? Então, Circle, um álbum muito bom, né, que fica aqui, no entanto, em 7º lugar. Em 6º, né, um dos álbuns talvez mais bem sucedidos, né, da banda, que é este aqui, o Skyforger, de 2009. Né? O Skyforger de 2009 contém aqui algumas das faixas mais conhecidas da banda, como Silver Bride, Sky is Mine, né? Além de Shampoo, né? Esse nome curioso. Né? Esse foi o 9º álbum da banda, né? Como sempre, também baseado no Kalevala, e era uma trilogia, né? E Eclipse, Silent Waters e Skyforger, né? E de todos esses, eu acho de fato o Skyforger o melhor. Vale mencionar aqui que essa edição nacional que eu tenho aqui da Shinigami é anunciado um bônus chamado Godlike Machine, que não vem no CD. Isso é uma curiosidade aqui para os colecionadores. Não sei se tem alguma outra versão nacional deste álbum, né, que contém ou não esse bônus. Muito bem, mas esse álbum então fica aqui em 6º lugar no meu ranqueamento. Em 5º lugar, eu vou colocar um álbum clássico, que é aquele que eu acho o melhor álbum de death metal do Amorphis, o Tales from the Thousand Lakes, álbum lançado em 1994. Um álbum clássico ali do período
death metal da banda. É o segundo álbum da banda e um álbum que eu realmente considero muito bom, muito forte. A banda, durante a pandemia, fez, como várias outras bandas também fizeram, show ao vivo no formato de live, sem público, né? E executou todo o álbum Tales from the Thousand Lakes, nessa versão aqui, que inclusive saiu nacional pela Valhalla Music. Isso mostra, né, como, né, esse álbum é importante na carreira da banda, né, e como a sonoridade desse álbum ela ainda se encaixa na sonoridade atual do Amorphis, né? Então aqui nós temos clássicos como Into Hiding, The Castaway e principalmente Black Winter Day, né, que é um clássico do Amorphis, né? E toda essa abordagem, né, em que eles conseguem, de fato, mesclar metal extremo, folk metal e metal progressivo. Então, Tales from the Thousand Lakes fica em quinto lugar no meu ranqueamento. E em quarto, aquele que eu já mencionei aqui como sendo o álbum clássico do Amorphis, o Elegy, de 1996, né? Esse álbum, ele de fato é um marco na carreira da banda, né? Já com a presença do Pasi Koskinen, né? Que dividia ali os vocais com o guitarrista Tommy Koivusari, e a banda aqui, né? Já com um tecladista, né? Então era um sexteto desde então, e temos aqui, né? Todo o peso de faixas como Better Than Born e Against Widows e a melodia de faixas como My Cantelli, né? Então, aqui, de fato, o Amorphis, ele, né, mostrou, assim, qual era a sonoridade, né? Se expressou artisticamente de uma forma própria, né? Num contexto, né, em que, nos anos 90, várias bandas ali estavam tentando, digamos assim, criar um som original, né? Então, esse álbum, de fato, aqui, né, eu considero o álbum mais importante da carreira do Amorphis, embora eu coloque apenas em quarto lugar no meu ranqueamento, porque justamente os três que faltam são aqueles três álbuns que são os três últimos álbuns, né, porque eu quero justamente ressaltar isso. Para mim, o Amorphis, ele conseguiu o ápice da sua criatividade nesses três últimos álbuns, né? E é por isso que eu os coloco como os melhores álbuns da carreira da banda. Vou colocar em terceiro lugar o Halo, de 2022, o último álbum lançado pela banda, antes do lançamento, né, do álbum que vai vir aí em setembro. Halo foi, de fato, assim, um álbum que até me chamou a atenção mais. O Amorphis eu cheguei a conhecer ali no final dos anos 90. Quando eu ouvi o Elegy, eu achei muito bom. Mas depois, né, aqueles álbuns daquela fase mais rock and roll realmente não me agradaram, me afastaram da banda. Mas quando eu ouvi especialmente este álbum aqui, né, lançado em 2022, eu realmente fui atrás, né, da discografia do Amorphis e vi que especialmente os últimos álbuns eram magníficos, né, e o Halo não fica atrás, né. Vi a banda ao vivo em 2024, né, no Summer Breeze, justamente numa turnê ainda de divulgação deste álbum, né, que tem como grandes destaques as faixas Northwards, The Moon, a faixa título e a faixa The Wolf, que eu acho realmente sensacionais, né? Então, Halo fica em terceiro lugar no meu ranqueamento. Em segundo, eu vou colocar o álbum lançado em 2018, este aqui, Queen of Time. Álbum lançado em 2018, contém 10 faixas assim sensacionais, né? A edição que eu tenho aqui da Shinigami ainda contém 2 bônus, contém a participação da célebre vocalista do The Gathering, né? A holandesa Anneke van Gisbergen, né? Ela faz os vocais na faixa Among Stars, né? De maneira belíssima, e a gente ainda pode, né, acompanhar toda a beleza desse álbum também num álbum que a banda fez ao vivo, executando todo o Queen of Time, nesse álbum aqui, Live at Tavastia, né, que também foi lançado no Brasil, dessa vez pela Shinigami, né. E os destaques desse álbum, né, além de Among Stars,
temos também Daughter of Hate, né, uma faixa que recebeu um clipe, assim como Wrong Direction, e eu gosto também muito da faixa We Are Cursed, né? Enfim, um álbum muito bom, ele é um pouco mais sinfônico, digamos, do que esses últimos álbuns do Amorphis, mas eu considero ele também muito bem executado, muito pesado, realmente manifesta o Amorphis ali no seu auge, né? Mas o melhor álbum do Amorphis para mim, né, é este aqui, Under the Red Cloud, lançado em 2015, né, já há 10 anos, né? De fato, é o álbum melhor avaliado lá no Metal Archives, né? É o álbum do Amorphis melhor avaliado no Metal Archives, o que talvez não queira dizer nada, mas diz um pouco, né, como de fato esse álbum foi bem recebido pela crítica, né, e pelos fãs. Under the Red Cloud, de fato, é um álbum bastante pesado, mas ao mesmo tempo muito melódico, com todos os elementos de folk e progressivo que a banda consegue mesclar tão bem, e em faixas, né, que são memoráveis, como The Four Wise Ones, Bad Blood e Sacrifice, né? Só para citar aí 3 das melhores músicas desse álbum, que no entanto todo ele é sensacional. E eu também não poderia deixar de mencionar, né, a última faixa, White Knight, ela contém a participação da vocalista Alea Stambridge, né, que infelizmente faleceu em 2016, né? Ela que também tem participação em alguns álbuns do Swallow the Sun, é outra banda finlandesa, e ela foi vocalista da banda Trees of Eternity. Então, Under the Red Cloud é para mim o melhor álbum do Amorphis. Mas digam aí nos comentários qual você considera o melhor álbum desta banda finlandesa. Além desses álbuns aqui, né, faltando apenas o Tuonela e o Universum para completar minha coleção, eu tenho também, né, os álbuns ao vivo, né, que foram lançados, né, foram gravados ali durante a pandemia. Vocês encontram no YouTube ali os vídeos, né, da gravação desses 2 álbuns, né, o Queen of Time ao vivo, né, versão ao vivo, assim como Tales from the Thousand Lakes ao vivo. Também, né, um ano antes a banda tinha lançado, a partir de show, né, de um show em 2019, ela lançou em 2021 esse álbum aqui, Live at Helsinki Ice Hall, né? Álbum duplo lançado no Brasil pela Shinigami, né? Eu tenho também esse box aqui, Forging the Land of Thousand Lakes, contendo um show na Finlândia e outro na Alemanha no Summer Breeze de 2009, né? E justamente no Summer Breeze de 2024 eu pude ver a banda ao vivo, eu não tinha visto até então, e até cheguei a tirar uma foto ali naquele momento ali de confraternização, né, o meet and greet. Enfim, e justamente, né, eu estava, né, eu tinha adquirido, eu já contei a história, né, quando eu participei ali, quando eu fui no Summer Breeze 2024, eu cheguei, né, pegar ali o autógrafo com a banda, né, e comprei justamente esse box lá no Summer Breeze, numa das feirinhas que tem lá, né, enfim. Bem, essa é então a minha coleção do Amorphis e a minha impressão sobre a discografia dessa banda finlandesa. Continuem acompanhando esse canal, vocês verão outros ranqueamentos, né, de bandas aí, seguindo a ordem alfabética. Então a próxima vai ser o Asphyx. E é isso, se você lê filosofia e escuta metal, este é o canal. Até mais.